o que tem de novo aí na norma, como que a gente pode se adequar aí aos cenários, e já trago uma notícia quentinha, não sei se vocês acompanharam ontem, mas eu estou acompanhando esse processo já tem um tempo, né? Mas ontem saiu aí uma reunião, né, do Ministério da Previdência e do Trabalho, e eles decidiram adiar a implantação por 12 meses. Então, a implantação que estava programada para o dia 26 de maio, né, que já estava aí o início, adiaram por 12 meses, e nesse adiamento eles colocaram aí 90 dias para sair um manual mais específico, e a criação de um GTT, né, que é um grupo de acompanhamento do trabalho aí, para deixar a norma mais clara. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? E aí vou partilhar o que eu penso sobre isso mais para frente com vocês, mas não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim. Para quem viveu E-Social, não é nada novo também, né, gente? Vamos combinar? Quantas vezes o E-Social foi e não foi? Vai, não vai, vai, não vai. Enfim, quantas vezes isso já aconteceu aí ao longo desse percurso, né? Então, novidade também não é de tudo. Eu estava vendo aí uma pressão bem forte dos empresários relacionados ao tema, né? O sindicato também estava aí se apegando a isso. Então, quando saiu ontem, no fim do dia, eu falei, não é nada novo. O que eu vejo é um ganho de tempo, né? O que eu percebi da reunião, né? Eu não pude participar, obviamente, mas depois teve algumas gravações soltas aí ao longo dessa madrugada, que o tom do Ministério não mudou, né? Então, o tom de que não vai acontecer não é isso, tá? Não foi esse. O que foi de tentar trazer um manual mais específico aí, então, e os empresários ganharem tempo, né? Então, no final, o que houve foi isso, foi um ganho de tempo para as empresas se adequarem, e esse combinado de sair esse manual mais robusto, com um pouco mais de clareza, né? Porque algumas empresas estavam achando que era a contratação obrigatória de psicólogo. Quem dera fosse, né? Eu, como psicólogo, ia adorar, né? Que todas as empresas tivessem que ter um psicólogo, gente, por conta. Maravilha. Quem é psicólogo aí junto comigo? Tanto de lugar que a gente arrumar para trabalhar. Ia ser maravilhoso, mas não é isso. Então, vou separar em blocos, vou ir partilhando, vou me apresentar já para quem não me conhece, mas eu já conto uma coisa, eu não sou palestrante, então, quem já me ouviu aí em outros cenários sabe que é muito mais um papo do que uma palestra, muito mais o que eu aprendi aí nesses últimos meses, pesquisando o assunto, do que palestra mesmo. Então, eu conto com vocês para a gente também poder vivenciar algumas trocas aí legais, ter momentos aí de troca saudável, né? E conseguir tirar as dúvidas, né? Foram muitas, tem bastante dúvida aí na caixinha, e eu fiquei feliz de ver, né? De ver vocês trazendo essas dúvidas, de estar trazendo os cenários, tá? Espero que vocês estejam vendo aí a minha telinha. Estão, gente? Me conta. Sim, já estamos vendo. Que bom. Então, bora lá. Bora para essa manhã de conversa. Primeira coisa, quem sou eu, né? Toda vez que eu me vejo nessa foto, eu falo assim, gente, maquiagem faz milagre na cara da gente mesmo, né? Vocês veem, olha para você ver. Eu sou filha da Fatinha do Nilcim. Para quem não é de Minas, gente, o filho de quem é bem mineiro, viu? E eu sou muito mineira, com muito orgulho. Eu amo ser mineira. Eu amo estar com as pessoas, eu amo falar de Minas, a comida de Minas, o estado. Olha, sair daqui, eu não penso nunca sair de Minas mesmo, não, gosto mais. Sou mãe da Carolina e da Raquel, que são gêmeas. Sou psicóloga e eu tenho algumas especializações, né, em inovação, em estratégia, em gestão de pessoas e negócios e em comunicação e marketing. Eu passei da minha vida, boa parte da minha vida, atuando em RH, né? Então, sempre atuei em RH e sempre fui apaixonada por boa prosa, de conversar, de contar caos, de ouvir a história dos outros, comida de boteca e vinho. E aí, agora, inclusive, está até rodando o comida de boteca, eu estou feliz demais, eu estou achando o máximo. E penso sempre que viver a vida, viver com ousadia e com presença, assim. E foi assim que nasceu a Antonucci Consultoria, né? Eu estou com essa coisa consultoria há muitos anos, acho que desde 2019,
mas agora, com coragem, ousadia e presença, eu resolvi migrar 100%, né, e trazer um pouco do meu conhecimento e aprender com as empresas, aprender com os lugares que eu tenho a oportunidade de passar, tá? Alguns combinados, né, gente? Evitem tirar foto do meu material. Eu sei que às vezes a gente quer alguma coisa do que está ali. Me chama no privado, me manda um e-mail, Bru. Poxa, eu gostei dessa parte, me manda, né? Porque é algo que eu construí para vocês, para essa manhã. Mas ainda assim é algo que é das minhas pesquisas, do meu caminho aí, né? Então, eu conto com vocês para esse compromisso aí comigo. Né? Vou me ater ao tempo, meu telefone fica do ladinho, eu sempre estou olhando para ele, para ver o tempo, para não, né, ultrapassar o nosso combinado. Tenho a cabeça aberta, né? A ideia aqui é muito mais a gente partilhar e ser uma via de mão dupla de conhecimento do que necessariamente eu ter uma verdade absoluta. Não existe especialista na nova NR1, não tem como existir, porque ela acabou de sair, né? Acabou de acontecer essa mudança. O que acontece são pessoas que trabalham com saúde mental, com cultura, com processo, trazendo a visão e a interpretação. Então, posso falar coisa que você não concorda, que você não acha legal, e está tudo bem, né? Que bom que as pessoas discordam, que bom que as pessoas não pensam igual, né? E eu sempre trago uma pesquisa que eu amo, da USP, que fala como o nosso cérebro aprende. Sempre, se você for me assistir em outros momentos, você vai me ver falar dessa pesquisa, porque eu acho fantástico. Pegaram um monte de gente, eram mais de 40 mil pessoas, e foram rastrear como o cérebro dessas pessoas funcionavam, né, na prática. E aí, percebeu-se, né, que, mapeando ali o cérebro, a gente absorve 10% do que a gente lê, 20% do que a gente ouve, e 90%, 95% a gente absorve mais ensinando, e 80% fazendo. Então, por isso que eu digo que é uma partilha, mas principalmente uma forma de eu aprender mais, né, de eu estar mais conectada com vocês. Então, não é uma verdade absoluta, é muito mais um desejo de absorver, aprender e partilhar, tá? Para a gente começar, vocês me colocaram várias dúvidas, mas as principais, tá, gente? Eu fiz um apanhado aqui no meu caderninho, adoro caderno, adoro anotar as coisas, então está sempre anotado aqui. Anotei, foram 4 principais. O que eram os famosos aí, riscos psicossociais, tá? O que mudou efetivamente na norma, né? O papel da segurança do trabalho, da saúde e segurança aí, né? Para quem tem SESMIT, do SESMIT, dentro desse cenário, e ferramentas e práticas de implantação. Então, o meu compromisso com vocês essa manhã é trazer esse conteúdo, né, trazer essas dúvidas, sanar isso aí ao longo do nosso percurso, tá? Então, a famosa NR1. Para quem é da saúde e segurança, gente, eu vou estar falando mais do mesmo, me desculpem, né, mas é só para a gente fazer uma equalização do conhecimento, tá? A NR1, primeiro, ela aplicava a todas as empresas que possuem colaborador CLT. Ai, Bruna, mas a minha empresa é uma empresa com 5 funcionários, a NR1 se aplica. Bruna, a minha empresa só tem eu. Aí a NR1 não se aplica. Se você é um MEI, ela não vai se aplicar. Mas se você tem colaborador tratado CLT, você vai precisar se adequar à NR1. Então, eu tenho um colaborador contratado CLT, precisa ter NR1, sabe? Então, ela se aplica a todas as empresas. Inclusive, teve uma pessoa que mandou isso lá nas dúvidas, né? Eu vou pedir para quem está com o microfone ligado, para desligar, só para a gente não ter ruído. Quando eu estou compartilhando, eu consigo ver vocês, então eu não vou conseguir entrar e mutar aí o microfone. Então, ela serve para todas as empresas. Minha empresa é pequenininha, né? Vai ter fiscalização? Gente, ter ou não ter fiscalização é uma incógnita, né? Não dá para saber. Mas, sim, ela está dentro do que a norma diz de necessidade. Então, a norma diz que ela é aplicável a todas as empresas que possuem pessoas contratadas de maneira CLT. E ela, gente, é a mãe das normas. Eu brinco que por isso que ela é 01,
né? Ela é a norma, ela estabelece todas as disposições gerais, o gerenciamento dos riscos, né? O famoso GRO, né? Que é gerenciamento de riscos ocupacionais. Né? Ela é a base mesmo, ela é a engrenagem que movimenta todas as outras, né? Ela que traz as regras e as diretrizes para ambientes mais saudáveis e seguros. É como se a gente tivesse uma pirâmide e a base da pirâmide fosse a NR1, né? Ali no meio da pirâmide fosse o GRO, né? E ao topo da pirâmide fosse todas as outras NRs específicas, tá? Então, é muito importante a gente entender um pouquinho, entender de onde vem essa norma, para a gente conseguir se situar, tá? E, normalmente, a gente pula. Estou tomando um chazinho aqui com vocês. Normalmente, a gente pula a parte de disposições gerais lá da NR1. Uma dica aí que eu já dou é, lá fala muita coisa importante, em especial agora na mudança. A parte de responsabilidades lá teve uma grande alteração, então fiquem atentos, tá? E aí, um histórico breve, né? A NR1 nasceu em 1978, gente, pensa só. Tem tempo demais da conta já, né, a bichinha? E em 2020, ela teve uma atualização com foco no PGR. Para quem lembra, eu nem atualizei aqui a parte ali da novidade que eu contei para vocês, né? Para quem lembra dessa atualização de 2020, foi quando foi aquele caos do laudo ergonômico. Ai, que é laudo ergonômico? Mudou não sei o que da ergonomia, foi uma confusão. Para quem estava aí na saúde, segurança e no RH, lembra como foi. A atualização aí com foco no PGR, né? E aí o PGR tinha que trazer esse laudo, foi um boom de especialistas em ergonomia, e dá-lhe consultoria para cá, consultoria para lá, né? E aí isso nasceu muito na proposta da pandemia, do home office, do híbrido, das pessoas terem saúde ergonômica. E aí calhou muito da NR17, que fala disso também. Então, para quem entende um pouquinho das NRs, né, 17 fala bastante, né, da saúde ocupacional, fala da parte de ergonomia e dos riscos, também ter uma autorização e trazer mais em alta a parte ergonômica. Legal da gente pensar, gente, que apesar da gente ter uma nova versão em 2024, lá em 2020, na NR17 e na NR1, já se falava de risco psicossocial, tá? A grande questão é que ele não estava no foco, mas já falava, já estava lá o pau quebrando, já estava lá falando, só que sem holofote. Então, as empresas achavam que cuidar do risco psicossocial, né, da forma que ele estava lá, era fazer as campanhas, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco, faz campanhas ali ao longo do ano para se adequar à rotina, né, para trazer um papinho a sua saúde mental e tal, mas era muito sutil, né? O que mudou mesmo é que agora está no holofote, né? Ali no boom da coisa. Ali ficou muito mais em evidência, né? E era para entrar, né? Para quem entrou depois, eu estava aqui papeando com o povo no começo, né? Batendo papinho. Era para entrar em vigor 26/5, porém, na reunião de ontem, né, dos sindicatos patronais, né, que são os sindicatos das empresas, com o Ministério da Previdência e do Trabalho, eles decidiram que vão adiar por 12 meses. Então, vai ter esse ganho de tempo para as empresas se organizarem. Ô, gente, os slides não estão passando para vocês, não? Agora que alguém me mandou no WhatsApp aqui? Ô, gente, eu não consigo ver o chat. Como assim? Me contem aí, se agora começou a passar. Agora passou, mas eu acho que é porque não está em modo apresentação. Agora ficou. Ficou certinho? Alguém me conta aí. Está na tela que você falou, que entra em vigor. Isso, está aqui no histórico, né? Isso, entra em vigor a partir de 26/5, está nessa tela aí. Isso, perfeito. Ai, gente, obrigada. Me manda, abre o microfone, me conta, que eu não vejo vocês direito aí. Aí não, tá? Tem algumas pessoas que estão falando para apresentar, que não está apresentando. Está passando ou não está passando, gente? Me conta. Está passando, só que não está em modo apresentação. a gente está mostrando o seu PowerPoint.
Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo no Meet. Ai, gente, o Meet é tão difícil, próxima vez fazer Meet não, tá? Peraí que eu vou parar aqui e vou começar de novo com ele ali, para ver que eu estou apanhando com ele. Peraí. Eu aqui todo no titi, achando que estava apresentando e não estava. Peraí. Não, vamos resolver isso. Tela cheia, parará. Compartilhar aqui. Acho que agora vai, hein? Foi, acho que agora foi. Agora foi. Obrigada, gente. Então, gente, eu sou super nova nas coisas de webinar. Já fiz um tanto de webinar para os outros, mas é o primeiro que eu faço para mim, super apanhando. Então, me dê as dicas, partilhe aí comigo. Mas me ouvindo bem, vocês estavam, né? Porque eu falo igual pobre na chuva já. Literalmente na chuva. Então, mudaram aí a parte, né? Adiou por 12 meses, ganharam-se esse tempo. Mas muito importante, que eu estava conversando com o povo aí logo no inicinho, é que o teor da conversa, né? Tem algumas gravações aí já vazando, o teor da conversa não foi de não existir ou de voltar atrás com a norma, tá, gente? Foi o teor de só adiar mesmo e de deixar algumas coisas mais claras. Então, o que eles criaram? Assim, até 90 dias, né? Vai sair um manual da norma mais específico, deixando mais claro o que são esses riscos, né? Enfim, como que vai ser cobrado isso na empresa. Eu li a norma várias vezes, para mim estava muito claro, mas eu entendo também o empresário aí está buscando adiar mesmo, está buscando ganhar esse tempo. E também a criação do grupo GTT, que é o grupo de trabalho, né, para apoiar as empresas, apoiar os sindicatos patronais aí nessa mudança. Importante, os sindicatos trabalhadores, né, ainda não tiveram essa reunião. E ontem eles também já se manifestaram aí de que vão pedir, né, de que vão brigar aí por não acontecer esse adiamento. Enquanto não sair, né, oficialmente, a data era 26/5. E ainda não saiu, né? Dizem que até hoje sai aí a revisão, incluindo esses 12 meses. Eu brinquei no começo, brinco de novo, é igual social, né? Foi, mas no fim não teve como fugir. Está rodando e está aí, né? Então, acho que ganhando tempo ou não, ainda é um momento da gente discutir a norma, mas principalmente discutir o que isso impacta nas empresas e como a gente pode atuar, tá? As principais mudanças no geral, tá, gente? PGR com risco psicossocial, agora em holofote, lembrando que na NR17 ele já estava lá, já acontecia, só não estava na evidência. O foco da gestão integrada de risco, né? Então, fortalecimento mesmo da gestão integrada de risco e da gestão integrada, o fortalecimento das responsabilidades da liderança. Essa parte eu achei tão massa. Vou fofocar com vocês, que eu achei tão bom isso estar lá, é tão específico na norma de que a responsabilidade da liderança, vamos falar disso mais para frente, mas olha, brilhou meu olhinho. E as novas obrigações em documentos e registros. Vou passar uma a uma para a gente partilhar. Gente, pelo amor de Deus, de novo, não é palestra. Se vocês quiserem papear a respeito, abre o microfone, me chama. Bru, fala mais disso, não ficou claro. Esse é um momento de troca, de partilha, de conexão. Eu odiava quando eu ia entrar em um webinar e eu tinha a sensação de que o webinar era para me vender um trem, sabe? Todo webinar é para vender um trem para a gente mesmo, viu, gente? Aqui é para vender o meu conhecimento, a minha partilha, vocês me conhecerem, para quem não conhece, né, aprenderem um pouquinho da minha consultoria, mas o meu foco não foi esse, não foi a criar um conteúdo que vocês não tivessem liberdade de se conectar e de partilhar, e principalmente que eu guardasse o conhecimento para mim. Não foi esse foco. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone e tratar comigo aí, tá? Então, a primeira ali do PGR com risco psicossocial. Antes não havia nada específico para esses riscos, tá? Agora tem. As empresas precisam identificar, avaliar e controlar. E aí, gente, nós vamos falar disso mais para frente, mas eu digo assim, como está muito claro na norma, a parte de aferir o resultado. Está muito claro.
Vai criar manual para pôr isso lá em negrito, mas está lá na norma. Não adianta mais criar a campanha bonitinha, não adianta mais tirar fotinho, tem que ter avaliação de resultado, tem que ter aferição de resultado. Fiquem atentos a isso. Isso é novo na norma. Né? O plano de ação antes não tinha essa aferição específica, agora está bem claro lá. Foco em gestão integrada, né? Achei bom demais, fofo demais. Os riscos antes eram avaliados isoladamente. Você pegava uma NR10 aí de eletricidade, estava o risco lá, você casava com uma NR1 e falava de risco elétrico. Né? Você via ali ruído, você fazia uma avaliação do ruído, você fazia uma avaliação específica, né? Que gerava insalubridade ou periculosidade, enfim. Agora não, agora a norma propõe aí, né, uma análise integrada mesmo do risco. E aí, gente, isso é muito legal. Vamos pensar junto aqui, ó. Se eu tenho excesso de ruído, né? Então, se eu tenho ruído excessivo e eu tenho uma pressão exorbitante por meta, mais um excesso de hora extra. Quando a gente vai pensar em risco psicossocial, a gente está falando que esse grupo de colaborador, né, ele tem um risco psicossocial grande e alto, porque a gente está trazendo os contextos e os riscos para uma análise global. Não é uma análise individual isolada mais. Então, é uma visão muito mais ampla e estratégica da saúde e segurança do seu colaborador. Né? A gente sai de uma proposta de saúde médica para uma saúde integrativa. Então, é legal da gente fazer bater esse papo, entender isso, né? Eu não analiso o risco de maneira individual mais, né? Então, eu preciso casar os riscos, casar as NRs. E fortalecimento da responsabilidade da liderança. Antes, o foco era o SESMIT. Então, já respondo a perguntinha dos colegas lá atrás. Bruna, qual é o papel do SESMIT? O papel do SESMIT é entender as NRs e engajar a liderança. Se você, SESMIT, está criando ação para risco psicossocial, você já está contra a NR. Lá está muito claro, que a gestão não é responsabilidade de saúde e segurança, é da liderança. Não adianta mais criar planinho bonitinho, campanha bonitinha e enfiar na gaveta. Se a sua liderança não está envolvida, você já não está em conformidade com a norma. Já está lá isso, né? Já está muito claro. Né? Os cronogramas de ações têm que ter nome. Não é mais o plano de ação com vamos criar uma campanha X, e aí nós vamos treinar os colaboradores, responsáveis, saúde e segurança. Não é assim mais. Tem que pôr o nome da pessoa. E o nome da pessoa não é o nome da saúde e segurança. A liderança que se omite, segundo a NR1 nova, contribui para o risco. Está lá escrito. Tem que estar lá. A liderança é fator primordial para a análise de segurança dentro das empresas. E, por último, a parte obrigações de documentos. Então, antes era um foco em campanha, treinamentos, registros eram mais simples, e agora é integrada e atualizada com plano de ação vivo, registro claro e atualizado. Tem que ter aferição de resultado. E mais, gente, eu estava conversando com os amigos pós um congresso que teve desse assunto mesmo, e aí uma juíza do trabalho falou uma coisa fantástica, uma juíza do trabalho de São Paulo, tá? Ela falou o seguinte, ela falou que os responsáveis devem ser escolhidos considerando o peso e a criticidade do risco. Então, quando a gente falar lá na frente severidade e probabilidade, se eu tenho uma severidade alta, se eu tenho uma probabilidade alta, eu não posso pôr meu técnico de segurança como responsável daquele plano, não. Se eu tenho probabilidade de severidade alta, a minha alta liderança tem que estar com o nome lá.
Porque se acontece um acidente ou acontece uma cena fatal, essa liderança vai ser cobrada. Por isso que não é mais foco em campanha. Agora o foco é em risco integrado e atualizado. Tem que ter muito claro a aferição e como que vocês estão medindo esse resultado. Não dá mais para medir com lista de presença e foto. Agora, vocês precisam ter plano de ação vivo, né, e ter aí uma combinação de documentos, né? Então, a gente já tinha lá no PGR, né, a parte de documentação mínima, né? Agora, põe inventário de risco e plano de ação como documentação mínima do PGR. Então, no PGR tem que ter inventário de risco total, integrativo, social, ergonômico, psicossocial, ergonômico e tal, e o plano de ação com nomes, datas e ações vivas e acompanhadas. E mais, né? Antes, quando a gente ia ferir risco lá para colocar no PGR, a gente tinha um número, mas não era tão específico, né? Agora, a gente tem que usar como critério para priorizar as ações o número de colaboradores possivelmente atingidos por aquele risco. Então, as minhas ações têm que ter por ordem de aplicação, né, e por ordem de acompanhamento, de implantação, a análise do número de colaboradores possivelmente atingidos por aquele risco. Quanto maior o número de colaboradores atingidos pelo risco, mais prioritária é a minha ação dentro do meu plano de ação. Bruna. Oi. Uma mudança importante. Alguém quer perguntar, gente? Sou eu. Oi? Sou eu. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem baixinho, mas estou. Vou falar mais perto aqui. Uhum. A gente falou até agora sobre documentações que antecedem o risco, né? Que antecedem até a reação das ações que a gente fez, assim, possivelmente. Você falou aí sobre inventário, sobre pessoas que seriam impactadas por esse risco. E aí, quando a gente fala em documentos que provem, que comprovem essas ações, você acha que uma pesquisa de clima, por exemplo, o que seria suficiente para a gente provar que o que a gente está fazendo está legal, assim, para as pessoas? Segura aí um tiquinho, Gu, que eu vou responder ali na frente. Tá bom. Tá bom? Segura um tiquinho aí que eu vou responder já, gente. Mas é uma pergunta importante. Por que eu estou deixando muito claro, gente, que o plano de ação tem que ter aferição de resultado? Porque realmente antes a gente tinha uma cultura mesmo, né, de ações mais amplas, né, e da gente trazer listas, trazer fotografia de eventos, CIPAT como uma aferição desse resultado, né? Então, na CIPAT, a gente falou de saúde mental, então aqui está a comprovação de que a gente cumpriu essa parte da norma, e agora o plano de ação ele tem diretriz específica, né? E uma delas é o nível de pessoas atingido, né? O número de pessoas atingidas por aquele risco prioriza a nossa ação, tá? Vou responder já a resposta do Guli no nosso slide para frente. Responsabilidades, né? Então, quem é o responsável por isso tudo? Já dei vários spoilers aí para trás, mas tem uma linha de raciocínio aí, né? Quem é o responsável? Quem identificou o risco? Vocês vão ter que perguntar. Quem identificou esse risco? Foi a saúde e segurança. Aí você pensa no plano de ação que todos os riscos foram identificados pela saúde e segurança. E aí eu estou citando essa juíza do trabalho, estou tentando lembrar o nome dela, gente, foi no Vitude do início do mês, né? O congresso que teve lá em São Paulo. Ela falou isso, ela falou, aí você põe todas as ações, todos os riscos com a saúde e segurança e o líder está morto. Não está vendo acontecer as coisas dentro da empresa. Não está vendo acontecer dentro da área dele. Não está vendo as pessoas que estão abaixo dele se afastando. Não está vendo as pessoas pegando atestado. Né? A função virou... Não, então já começa aí. O líder está e tem que estar engajado. Se a saúde e segurança está criando ação nessa linha dela e trazendo uma mastigada para o líder, não vai engajar. Não vai ter mudança de cultura e, obviamente, eles nunca vão aderir às mudanças da NR1. Então, perguntinhas básicas. Quem identificou esse risco?
Qual que foi o plano de ação? A ação proposta por quem identificou o risco. Quem que é o responsável por essa área, por esse microsistema, né, organizacional, por esse setor? E aí, quais as evidências de que isso foi controlado ou acompanhado? E aí eu respondo, Gustavo, né? Pesquisa de clima é uma evidência? É uma evidência global. É uma evidência da empresa como um todo. E aí aqui a gente já fala de ter inventários de riscos mais integrativos. Só a pesquisa de clima não funciona mais. Só a campanha de Janeiro Branco não funciona mais. Eu preciso identificar os riscos com base no número de colaboradores possivelmente atingidos por ele. E eu preciso ter ações específicas para esse grupo. Então, como que eu vou medir e controlar essa evidência? Com base nas ações específicas. Se a minha ação específica foi uma campanha anti-assédio, tá. Qual que é o risco? Qual que é a campanha? Quem que é o responsável pela campanha? Como que vocês vão medir isso? Vai ter um antes da campanha e um depois? Vai medir o nível de conhecimento das pessoas no seu canal de denúncia? Você vai medir o nível de conhecimento das suas pessoas sobre assédio? Você vai medir esse nível como? Vai ter uma prova? Não vai ter? Vai ter um grupo focal? Eu odeio comitê. Para quem me conhece muito tempo aí passado, sabe que eu sou a pessoa que foge dos comitês. Mas, porém, entretanto, eu estou tendo que vestir a minha vergonha na cara, passar o negócio aqui na cara e falar que, para esse cenário, o comitê é viável. Mas aí é o comitê que não é a saúde e segurança, que é o dono. Entenderam? É a liderança. Eles que têm que ser. É a CIPA. Inclusive, a norma fala, né? Se você é de uma empresa de tamanho que exige-se a CIPA é atuante, deve ser atuante junto com a liderança. Então, não sei se eu te respondi, Gu, a pesquisa de clima, sim, é uma opção, mas ela não pode ser a única opção. Ela precisa vir como uma aferição global, mas os riscos precisam ser muito mais integrativos e muito mais direcionados. Mais na frente, eu vou citar algumas ferramentas que vão ajudar vocês nessas aferições e também gerando evidência aí para acompanhar, tá? E aí a gente entra no maravilhoso risco psicossocial, né? O famoso agora, né? E aí, gente, para quem é da minha idade, lembra do Telecurso 2000, né? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco junto aqui. Primeira pergunta que eu queria fazer é: quem que está aqui me ouvindo que é líder? Eu não consigo ver vocês, então eu vou pedir para abrir o microfone e falar assim, mas aí não é líder de RH ou de saúde e segurança. Você é líder de outra área e achou pertinente vir aqui ouvir esse webinar. Tem alguém aí que é líder de outra área? Eu. Não é só. Você é de qual área? Gestão da qualidade. Gestão da qualidade. Como é que é o seu nome? Patrícia. Ei, Patrícia, bem-vinda. Obrigada, viu? Então temos a Patrícia. Tem mais alguém, gente? Eu estou entendendo que o silêncio é que não tem mais ninguém, né? Aí pensa comigo, deve ter o quê? Umas 20, 30 pessoas aí, não consigo ver por causa da tela, mas imagino que tem umas 20, 30 pessoas aí. De 20, 30 pessoas, a gente tem uma líder que não é de saúde, segurança, RH, que está aqui ouvindo. Eu já trago essa reflexão. Se lá nas responsabilidades o líder precisa fazer parte, né, dos acompanhamentos, fazer parte ativamente dentro dos planos de ação, a gente já tem uma questão aqui, né? Já tem um ponto, assim, quanto que a sua liderança está engajada e preocupada, ou quanto que eles estão sentadinhos esperando saúde, segurança e RH trazer um plano pronto. De novo, não adianta plano de gaveta. E aí eu trago mais uma reflexão. Será que o Ministério da Previdência do Trabalho trouxe risco psicossocial para a NR1 só para dificultar a nossa vida?
Será mesmo, né, que a ideia é dar mais trabalho para as empresas e para os empresários? Será que é gerar mais custo? Ou será que tem a ver com mais de 30 milhões de pessoas aí adoecendo? Ou será que tem a ver com feirões de emprego para atividades operacionais que as pessoas não querem mais fazer? Será que as vagas que a gente não está conseguindo fechar, né, aquelas vagas operacionais, aquelas vagas que estão sobrando, será que não tem nada a ver com risco psicossocial? Essa mesma juíza que eu ouvi, ela falou uma coisa muito interessante. Uma pessoa do público perguntou para ela assim, mas as pessoas não querem mais trabalhar porque elas recebem Bolsa Família, recebem a ajuda do governo, e aí ninguém consegue fechar mais as vagas operacionais e tal. E aí ela respondeu assim, e eu achei muito legal, vou partilhar com vocês. Realmente, as pessoas não querem mesmo, não. As pessoas preferem ficar com R$600, que é muito pouco, do que ganhar um salário mínimo, mas ter humilhação, ter um ambiente tóxico, aguentar um líder bosta. Então, ela vive com muito menos do mínimo, com mais prazer de viver. E aí eu trago essa reflexão muito pesada para a gente. Em que momento a gente se perdeu quanto à área de saúde, segurança, de RH, e como líderes, em que uma norma tem que dizer para a gente que o ambiente tem que ser saudável, que as pessoas têm que ser olhadas como pessoas. Se vocês observarem, nos últimos 2 anos, aí, teve um boom de humanização. É liderança humanizada, é RH humanizado, é contratação humanizada, é desligamento humanizado. Gente, por que a gente está tendo que reforçar com as pessoas de que elas têm que ter valores humanos? De que elas têm que ter cuidado humano? Eu trago essa reflexão muito pesada para a gente mesmo, assim. Qual é o nosso papel e qual é a nossa posição e o nosso protagonismo dentro disso? Olha, esses dados aqui foram de 2024 pelo Ministério da Previdência Social. Entre 2014 e 2024, a gente teve um aumento de 68% de afastamento por saúde mental. Inclusive, em 2020, o Covid gerou uma queda no número de atendimento, né? Não conseguia atender. Ai, Bruna, mas esse aumento é por conta do Covid, as pessoas adoeceram mais. Será mesmo? Será que a gente pega ali de 2014 a 2024? Será que foi só o Covid? Trago as dúvidas, né? E aí também, fonte Ministério da Saúde, né, da Previdência Social, os afastamentos por transtornos mentais em 2024, tá? E aí, uma coisa legal, tá, gente? A gente não tem burnout, né? O burnout aqui, porque o burnout, ele segue com uma dificuldade de diagnóstico muito grande, tá? Então, provavelmente, ele está inserido entre afastamento por ansiedade, né? Por transtornos ansiosos, tá? Cara, dá uma olhada no gráfico. Olha as reações ao estresse grave, transtornos de adaptação. Olha como subiu a linha. E aí eu digo para você, será mesmo que a norma ela veio só para dificultar a vida da gente, ou ela veio para trazer para a gente uma reflexão de precisamos olhar para as pessoas, precisamos trazer a liderança para esse olhar, precisamos nos lembrar de que as pessoas são seres humanos, e seres humanos sentem, têm emoções, têm desejos. Eu tenho uma reflexão de que a pandemia, ela trouxe para a gente um olhar de que a vida é muito breve e de que a qualquer momento, uma coisa que está ali no ar, que você não enxerga, pode te matar ou matar alguém que você ama.
O desejo das pessoas de não estarem em ambientes tóxicos é real. Se eu perguntar para vocês aí, se vocês toleram, não toleram. E se está tolerando, já está tolerando olhando para o mercado. Está tolerando querendo sair, mandando currículo. E por que a gente, quando se depara com uma norma que traz essa visão, né, tem esse olhar de, ai, meu Deus, e aí, precisa ter psicólogo? Quem dera fosse psicólogo dentro da empresa. O buraco é muito maior, gente. É muito maior. A gente está falando de responsabilizar a liderança porque todo mundo sabe que sai de lá. Se o líder não se atentar, se o líder não se humanizar, vai adoecer as pessoas mesmo. Não tem jeito. Recentemente, uma pessoa me ligou e falou comigo assim, Bru, estou vendo uma vaga X, e sei que você trabalhou nesse lugar, e aí eu queria recomendação, de como é. Só que eu não queria recomendação, gente, salário e benefício, não, eu queria recomendação de como era o líder. Como que esse líder é? Como que é a rotina? E eu achei fantástico, eu pensei, gente, veja só, né? Porque se for para ir para um lugar em que eu não tenho autonomia, em que existe uma manipulação, em que eu me sinto presa, em que as metas, né, e valorização da multitarefa imensa, né, as pessoas não vão ficar. Não tem jeito, não vai ter feirão de emprego. Eu acho fantástico os feirões de emprego, e eu tenho achado fantástico uma outra coisa. Eu tenho ouvido muito rádio, né, no trânsito. Antes eu ouvia outras coisas, agora eu comecei a ouvir rádio normal, assim, rádio, HFM, nanã. Cara, as empresas estão divulgando vaga no rádio, igual quando eu comecei em RH, com 15 anos. Estão divulgando lá as vagas, não fecha. Por que será que não fecha? Será que é porque todas essas pessoas estão vivendo R$600 de auxílio? Será que as pessoas começaram a descobrir novas formas de ganhar dinheiro, em que elas não precisam tolerar ambientes doentios mais? Será, gente? E será que a norma pode ter o manual mais bonito do mundo e o grupo de trabalho mais maravilhoso e pode multar todo mundo que não vai resolver se a gente não olhar para dentro verdadeiramente? Será que campanha de saúde mental? Será que contratar ferramenta online de saúde mental? Será que é pesquisa de clima que vai resolver? Ou será que o nosso buraco é mais embaixo e a gente só não quer olhar para ele? Por isso, colegas de saúde e segurança, não assumam esse BO sozinhos. Não assumam. Não se responsabilizem sozinhos. Porque o que a NR1 está trazendo é o desejo real de mudança para as pessoas. E aí eu entro em risco, finalmente, né, psicossocial. O que vem? O que são esses riscos, né? São os riscos que afetam a mente, as emoções e os relacionamentos. São fatores, né? Eles nascem de fatores como pressão excessiva por resultado. Aí, Bruna, agora a gente não vai mais poder cobrar as pessoas? Gente, será mesmo que a gente está falando aqui de uma cobrança? Ou a gente está falando de uma cobrança excessiva e maldosa? Será mesmo que a gente está falando que as pessoas não podem ser cobradas, ou a gente não está falando de assédio? Será? Digo de novo. Falta de apoio da liderança, comunicação agressiva, assédio moral ou sexual, falta de reconhecimento, clima de medo e insegurança, falta de autonomia. Será que, né, a gente não tem isso no nosso trabalho? Ai, que geração mole, que geração do mimimi, eu vivi isso a vida toda e adoeceu. Adoeceu. A gente só não traz, talvez, gente, as doenças como elas devem ser, mas a angústia e o desespero na segunda-feira de manhã, a angústia e o desespero antes de determinada reunião, antes de tratar com algum líder, o piriri que vem do nada, você não sabe o que aconteceu, mas que você avalia depois de uma reunião, depois de um feedback, de um feedback. O medo de tratar com algumas pessoas dentro da nossa empresa. Tudo isso são riscos psicossociais
E é o seu corpo e a sua mente falando que aquilo ali não tá legal, não, cara. E aí tem gente que consegue viver com muito menos que outras e não vão se limitar a viver isso dentro das empresas mais. Não querem mais tolerar. O que a norma está dizendo é que se a gente não olhar para isso com atenção, as pessoas vão descer, elas vão se afastar, elas vão sair das empresas, elas não vão voltar. E aí é o que a gente tem visto aí, que eles não querem dar esse nome, né? Que é o apagão de mão de obra mesmo. Quem é de RH aqui, ó, eu tenho certeza que tem vaga que não está conseguindo fechar. Cara, todo supermercado, pode andar pela rua olhando, todos os supermercados de bairro, grande, pequeno, tem placa na porta que está contratando. Todos. Por que será? Por que será? Por que será que as pessoas não querem? Será que é a geração mimimi mesmo? Ou será que é uma geração que está olhando para isso tudo e falar, se for para eu morrer dentro do trabalho, eu não quero. Se for para eu não ter equilíbrio na minha vida, eu não quero. Se for para eu não ter qualidade de vida, eu vou rodar de Uber. Será? Falei que era um momento de partilha, né? E aí, gente, como que a gente faz, né, com os riscos? Eles podem ser classificados, tá, gente, em 3 formatos: individuais, organizacionais e sociais, tá? E aí, quando a gente vai criar o nosso inventário de risco, lá no nosso PGR, tem que vir claro isso, né? Se a gente identificou esse risco social como risco individual, como risco organizacional, que é de dentro da nossa empresa, ou como risco social, que é do nosso meio, porque existe ainda esse risco, né? E aí, a gente faz essa análise seguindo 2 critérios, severidade e probabilidade, tá? A severidade e a probabilidade geram aí uma mapinha para a gente conseguir desenhar o nosso plano de ação. Então, na severidade, o quão grave seria esse risco? Leve, moderado, grave. E a probabilidade, a chance desse risco acontecer naquele ambiente, baixa, média ou alta, tá? Faz aí a matriz de risco. Isso aqui não é novo no PGR, hein, galera? Para quem já viu isso lá, estava lá antes, tá? Então, a gente vai avaliar a probabilidade, severidade e criar e colocar o nosso mapinha de risco. Vou dar exemplo agora prático de psicossocial, tá? Severidade. Então, eu tenho um ambiente com falta de diálogo, muita pressão e um líder que não dá feedback. Cara, eu tenho uma severidade alta. Risco de burnout, risco de afastamento, de estresse, é alto. Se eu tenho um ambiente com sobrecarga alta, mas com feedback pelo menos esporádico, eu tenho uma severidade moderada. Porque apesar da gente ter uma sobrecarga de trabalho grande, o líder acompanha minimamente e reconhece aquele time. Estou falando de feedback saudável. Ana, Oi. posso fazer uma pergunta? Porque eu entrei um Quantas pouquinho você quiser. atrasada. Quantas você quiser. Você está falando aí para identificar os riscos psicossociais, né? Isso. Essa identificação seria através de uma pesquisa, por exemplo, de clima, uma roda de conversa? Vou falar. Não, você não chegou atrasada, não cheguei nessa parte ainda, não. Como é que é o seu nome? Ah, então tá. Aline. É a Aline, fica tranquila, guarda a perguntinha que já já eu tiro ela aqui do bolso, tá? Tá bom, obrigada, viu? Por nada, hoje. Então, lembra desse exemplo. Então, equipe com muita pressão, muita meta, pautorando lá de meta, trabalho e tal, mas que tem suporte emocional e uma liderança que acompanha de perto com feedback, a minha severidade é baixa, o risco de afastamento é baixo. E aí, gente, eu quebro esse paradigma de as pessoas não querem mais ser cobradas. Não é sobre isso. É sobre liderança. É sobre humanização. A norma deixa isso muito claro. Então, não adianta mais campanha fofinha de equilíbrio, de saúde e vida, se a sua liderança está sendo merda. Você não vai conseguir criar plano de ação. Não vai ter como. Vai ser para inglês ver. Para inglês ver, né? Eu vejo que esse adiamento de 12 meses e essa criação de manual não foi positiva, não. Adiamento, talvez, né? Vai ter mais tempo para se adequar. Mas manual, porque se for mais específico ainda, a cobrança é muito maior. Muito maior. Probabilidade. Então, se eu estou, né? Vou dar exemplo de probabilidade.
Se eu estou numa empresa, numa área, num setor, né, que tem muito relato de insatisfação com a liderança, com a forma da liderança agir, né, com o ambiente como um todo, eu tenho uma probabilidade alta, né? Por quê? Porque o meio já está me trazendo esse relato. Agora, se eu tenho afastamento atestado, que já vem com CID de ansiedade e tal, probabilidade alta. Mas é problema da família. Lembra que atrás, ó, que os riscos podem ser individuais, organizacionais e sociais. Independente de qual é a classificação, ele tem que estar na sua matriz de risco, colega. Tem que estar lá. Então, se já tem afastamento, probabilidade altíssima. Não, mas a gente está falando de alguns casos específicos de relato de insatisfação. Não é o time todo. Então, a gente tem uma probabilidade média. E aí, você vai casar isso dentro da sua matriz de risco. Você vai unir isso dentro da sua matriz de risco. De novo, gente, para a gente pensar. Teve uma pesquisa ótima aí, né, no ano passado, que levantou os principais motivos de demissão em 2024. Se vocês querem uma matriz de risco, pronto, ela está aqui, ó, para risco psicossocial. Casos relacionados à empresa. Falta de reconhecimento, falta de oportunidade de crescimento, falta de apoio de liderança. Causas relacionadas à vida pessoal. Os valores pessoais não estão alinhados com a empresa, o ambiente de trabalho não é saudável, falta de autonomia e flexibilidade. Lembra que ali, ó, estão relacionados à empresa e relacionados à vida da pessoa. Há marcas empregadoras mais atraentes, há oportunidade de desenvolvimento mais rápido em outras empresas, remuneração mais atraente. E busca de um novo estilo de vida, busca por desenvolvimento pessoal, atingimento de estabilidade financeira. Então, a gente tem ali 4 quadrantes nessa imagem. As causas relacionadas à empresa estão lá no topo, as causas relacionadas aos mercados estão aqui embaixo, à esquerda, né? No caso, a minha esquerda, as causas relacionadas à experiência do trabalho e as causas relacionadas à vida pessoal. Se a gente pega todas ali de cima, das causas relacionadas à empresa, todas elas são riscos psicossociais. Tudo que está ali, ó. Valores, falta de reconhecimento, falta de oportunidade, falta de apoio da liderança, o ambiente de trabalho não é saudável, falta de autonomia e flexibilidade. Todos eles são riscos psicossociais. Todos eles são riscos de probabilidade e severidade de adoecimento psíquico, gerado pela empresa. E aí, Aline, eu devolvo a pergunta que eu devolvi, o Gu fez a mesma pergunta, o Gustavo fez a mesma pergunta que você há uns minutos atrás. Será que só a pesquisa de clima vai medir isso? Será, gente? Será que só a GPTW vai contar isso para nós? E será que nós vamos estar agindo de maneira efetiva na causa raiz do nosso problema? Porque quando a gente pega aqui, ó, vou voltar lá atrás, que a gente tem afastamento por saúde mental, né, de 2014 a 2024, com um crescimento de 68%. A gente está falando que os transtornos mentais em 2024, olha ali, o número de afastamento por ansiedade, por depressão. Se a gente está falando que em 2024, os principais motivos de pedido de demissão, né, são relacionados à empresa, será que só a gente fazer a pesquisa de clima vai trazer a causa raiz do nosso problema? Será? Eu trago uma frase que eu amo do Sinek, do Simon Sinek, né, do livro dele, Comece pelo Porquê, que ele fala o seguinte: se começarmos com as perguntas erradas, se não compreendermos a causa, então, até as respostas certas vão nos direcionar, vão nos levar para a direção errada. Se a gente quer cumprir tabela, a pesquisa de clima vai ser linda. Ela é importante ainda, tá, gente? Estou dizendo que não é. Mas só ela não vai trazer sua causa raiz. Só sua entrevista para o desligamento não vai trazer sua causa raiz. A gente precisa ir muito mais a fundo. A gente precisa entrar dentro da nossa cultura. 20, 30 pessoas me ouvindo e uma única líder que não é saúde, segurança e RH.
Cadê os líderes de vocês? Está lá na norma. A responsabilidade não é de saúde e segurança, não é do RH, é da liderança junto. E aí? Se a gente não vai para dentro da causa raiz, não vai ter ação eficaz. Não vai ter como, gente, infelizmente. Bruna, mas cultura é uma coisa muito difícil de mudar. É difícil mesmo, tá? Não vou falar que é fácil, não. Mas se a gente não começar a dar o passo e trazer isso como causa raiz, a gente vai estar só mitigando o pontinho superficial. E aí, quando a gente vai criar plano de ação, fica lindo criar plano de ação com campanha com nome legal, mas que não resolve e que não é uma ação efetiva, uma ação de gaveta. Ah, Bruna, mas eu quero só cumprir a norma, não quero fazer mais nada, não. Aí a gente tem um caminho. E será que a longo prazo, né, o seu plano de ação não vai se mostrar ineficaz? Será que se você for auditado aí pelo Ministério, né, só ter campanha legal vai ser aceito? Só uma pesquisa? Será? Não sei também, não consigo dizer, ainda não começou a rodar. Só depois que começar a rodar que a gente vai saber efetivamente como vai ser. Mas são perguntas importantes para a gente refletir a causa raiz e por que que isso está tão em holofote agora, né? Está tão em alta. E a cultura costuma ser um dos nossos maiores nichos, né? E a cultura fala da comunicação, da liderança, dos processos, do engajamento, da meritocracia, da educação continuada, da retroalimentação das informações, né, e dos objetivos e propostas. Aí você pensa comigo aqui, gente, capta aqui, ó, capta aqui comigo. A cultura fala de tudo isso. E nesse slide aqui, ó, a gente tem como principais motivos de demissão em 2024 falta de reconhecimento, falta de oportunidade de crescimento, falta de apoio da liderança, os valores não alinhados, o ambiente de trabalho não é saudável, falta de autonomia e flexibilidade. E isso tudo está aqui na cultura. Será que o nosso problema é um problema de clima? Será que nos últimos anos, né, a gente teve aí um boom de crescimento, de ações de clima, de festa, de piscina de bolinha, na sexta-feira sai mais cedo, de cerveja, e ainda assim não resolveu o problema? O que será, hein? Trago aí, ó, a cutucada com vocês. E aí, gente, eu já entro no que não fazer, tá? Por que eu começo com o que não fazer? Porque se a gente entende o que a gente não deve fazer, o que fazer fica muito mais simples, tá? O que a gente não deve fazer? Ignorar os sinais de sofrimento sutis. Não espera o afastamento uma crise para agir, nunca é um mimimi, gente, nunca é uma firula. Não nomeie o classificador do outro. Você não sabe. Não nomeie. Tratar o tema como tabu é exagero, né? Todo mundo passa por isso. Ah, fulano tá com frescura. Ah, fulano é fraco, né? Eu gosto muito de um autor, que é o Luciano Santos. Ele fez um livro que chama... eu estou tentando lembrar o nome do livro, mas é sobre carreira. Seja egoísta com a sua carreira. E aí ele é mentor, e ele conta alguns exemplos, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, de alguns mentorados. E ele contou um caso, esses dias para trás, não lembro quando, de um líder da alta liderança, um diretor, que uma pessoa do time dele foi se afastar, trouxe um atestado por saúde mental. Não lembro exatamente se foi ansiedade, depressão, enfim. E ele meio que, nossa, fulano está sendo fraco, gente fraca no meu time não é bom e tal, parará, parorô. E aí acabaram transferindo essa pessoa de setor. E depois de alguns anos ou meses, esse mesmo líder teve que se afastar por um burnout. E aí ele foi falar com o Luciano, que pela primeira vez ele conseguiu entender, né, a dor dessa pessoa aí, que era do time dele. Gente, a gente não precisa passar pelo problema para saber que é uma merda, não. Não precisa. Então, não fazer é não ignorar ou tratar as coisas como tabu, desqualificando o sentimento do outro. Que não fazer? Aplicar uma avaliação padronizada sem escuta ativa. Então, Gustavo e a Aline, a pesquisa de clima é muito legal, mas é padronizada e sem escuta. Não adianta aplicar
o questionário. O risco psicossocial exige conversa, acessibilidade e contexto. Talvez lá na sua pesquisa até mostre um problema com a sua liderança, mas não vai te dizer talvez qual, em que momento, em que cenário, ou em que profundidade dentro da sua cultura isso está inserido. Não, de novo, não estou falando que não é para fazer a pesquisa de clima, mas só ela não vai ajudar vocês. Criar campanha genérica, né? Cara, adianta criar uma campanha se você não sabe se as pessoas querem aquela campanha, se faz sentido para elas. Estou vendo um tanto de empresa postando foto de campanha de equilíbrio, de saúde. Eu falo, gente, é só para as pessoas ouvirem. Vocês ouviram essa pessoa de criar? Vocês entenderam a demanda delas? Se aquilo faz sentido para o seu maior público? Lembra que lá nos critérios designados para a norma, para avaliar a prioridade da ação, vocês precisam contabilizar o número de colaboradores possivelmente atingidos por aquele risco. Então, não dá mais para ser campanha genérica, não, galera. Tem que entender. A maioria dos meus colaboradores vão ser atingidos por esse risco. Senão, cara, a gente cria um monte de campanha sem engajamento. Engaja o povo administrativo. A sua operação não vai engajar. Então, ela não ser representada ali e fala da dor dela. Quantas campanhas a gente já criou? Gente, eu sou naturalmente RH. Comecei a RH com 15 anos. Quantas campanhas a gente já criou? E aí o administrativo, às vezes, engaja ali, e a sua operação, que é o maior número de pessoas, não engaja. Porque não faz sentido para ela, não traz a realidade dela, o contexto dela. Fazer diagnóstico sem envolver a liderança. Queridos amigos de saúde e segurança, não batam isso no peito, não é responsabilidade só de vocês. Se o seu líder não participa, não entende o papel dele, continua o risco lá. Só está escondido. Continua lá dentro. E ignorar fatores organizacionais como metas abusivas ou clima tóxico, né? Às vezes, gente, o risco está na regra do jogo, e não é só um comportamento individual do líder. Por isso que eu vejo tanta dor nas empresas com essa mudança na NR1, porque vai exigir muita coragem e vai exigir muita bateção de cabeça da liderança. Vai exigir que a alta liderança comece a olhar para a regra do jogo, entender se ela faz sentido ou não mais para as pessoas, para o mundo como ele está se movimentando hoje. Não registrar, não tratar os dados coletados, não adianta, né, se a gente não registra, se a gente não age, só vai ficar gerando frustração e perda de confiança nos projetos de vocês. E tratar, né, as suas avaliações como uma obrigação. Vou só cumprir NR. De novo, é legal? É. Mas você perde o poder transformador da prevenção. Você perde o poder de fazer o seu local de trabalho um lugar melhor. Você perde o poder de ajudar outras N pessoas que estão inseridas ali. Você perde o poder de fazer definitivamente a diferença no mundo. De verdade, na prática. E o que fazer, né? O que fazer? Estamos chegando lá no finalzinho já do nosso webinar. Escuta de verdade, gente. Cria espaço, roda de conversa, canal seguro de denúncia. Cara, eu vejo os canais de denúncia que no final todo mundo sabe que foi denunciado. Que doideira! Ou aquilo é desqualificado. Para que você tem canal de denúncia? Eu vou te falar, se for para o seu canal de denúncia, ser um canal de denúncia que ninguém faz nada, exclui ele, tá? Exclui ele. Tira ele não vai funcionar, não. Ferramentas aí para escuta de verdade. Pesquisa de clima é uma ferramenta, sim, tá? Mas ela com escuta ativa, com caixinha anônima, com opção de formulário digital ali, Google Forms, Stackform, gente, é grátis, né? Para falar, para as pessoas conseguirem trazer conteúdos que não é tão genérico, tá? Observe o seu ambiente, cara. Vai lá ver o seu absenteísmo, mas não como um número. Deixa eu ver aqui. Não é para chafurdar a vida dos outros, não, mas, cara, um alto número de atestado, ele é um número, ele é uma evidência. Conflito, silêncio, apatia. Sabe quando você entra nas reuniões, gente, que as pessoas não falam mais nada? Isso é um sinalizador de risco. Mudança brusca de comportamento. Né? A pessoa antes era mais alegre, mais ativa, do nada você vê, Bruna, mas a minha empresa tem 3.000 pessoas, por isso que não é uma atuação da saúde e segurança, da liderança. Quem vai trazer isso para o céu é o líder.
É o líder, é quem está ali acompanhando aquelas pessoas. Por isso que lá na norma fica tão claro o papel dele. Checklist comportamental, anotação sistemática de reunião, acompanhamento pelo líder do adoecimento, das saídas e reporte disso. Engaje sua liderança. Já falei até cansar de falar de novo, né? Se eles não conseguem se ver parte, não vai fluir, não vai funcionar. Então, vão capacitar os seus líderes. É onde eu me vendo, viu, gente? Eu me vendo nas capacitações, no diagnóstico, nesse slide aqui, ó. Vamos capacitar esse líder, vamos fazer roda de conversa, vamos fazer mentoria, vamos trazer treinamento escuta, de comunicação não violenta, vamos trazer workshops, vão criar espaço para esse líder também se sentir cuidado, para esse líder também se sentir parte. Líder também é gente. Quem cuida de quem cuida? Né? Quem está cuidando de quem cuida? Será que a gente está só massacrando nosso líder com um monte de treinamento, mas também não está proporcionando um momento em que ele é ouvido? Senão ele vai só reverberar, gente, vai só ficar fazendo no automático. E as ferramentas de diagnóstico, me vendo de novo, né? Todas elas, eu tenho atuação direta aqui na Antonut Consultoria, né? E consigo aplicar em 10 a 5 mil pessoas, tá? Então, a gente pode pensar em ferramentas para coletar os dados sem o achismo. Mas lembrando que só essas ferramentas sozinhas você não vai ter, você vai ter um monte de número paralelo. Então, Job Content, para quem não conhece, ele avalia controle, demanda e apoio no trabalho. Ele vai trabalhar principalmente a parte de controle e autonomia, escala de estresse no trabalho, percepção de estressores organizacionais globais, escala de burnout, né? E aí a gente pode fazer com a MB1, que identifica exaustão emocional, despersonalização e eficácia pessoal. Para quem não sabe, a despersonalização entra lá naquela parte que eu falei das pessoas estarem apáticas, as pessoas não quererem participar mais, ou de ter mudanças bruscas aí de comportamento, e o inventário de risco psicossocial no trabalho, que é nacional, é validado, é direto e é um teste, tá? Esse exclusivo para psicólogos. Considere o contexto organizacional. Cara, as metas estão sendo realistas? Tem sobrecarga? Tá pagando hora extra desembolado? Não tem jeito, é um risco. Tá pagando hora extra desembolado, vai dar merda. Né? Não tem como. Começa combinando entrevistas individuais, análise das metas, práticas, né, de gestão no geral. Ninguém está falando para não ser cobrado ou não ter meta, gente. Está falando de fazer isso de maneira coerente com os seres humanos que estão trabalhando ali. Ninguém é robô. Classifique o risco, severidade, probabilidade, crie a sua matriz com base no que precisa ser atuado de maneira urgente, tá? Coloca lá o verde, amarelo, vermelho, põe o seu líder para entender, engolir a sua matriz de risco. Documente com clareza, registra tudo. Tem planilha, tem Trello, tem Notion, tem outras planilhas específicas do próprio PGR aí, ó, disponível no Google, com risco identificado, responsáveis e ações e prazo de acompanhamento. E se liga aí, agora é a hora da revisão. Dicas: escuta de verdade. Crie espaço seguro para que as pessoas falem sem medo. Observe o ambiente, atenção a comportamentos, ausência, silêncio, tensões. Voa sua liderança. Use ferramentas de evidência, questionário, entrevista, roda de conversa, coleta de dados. Avalie sua cultura, gente. Avalie sua cultura, clima, meta, carga de trabalho, como estão as relações entre os times, entre os líderes, do líder com o time. Severidade, probabilidade, use sua matriz para priorizar. Registra tudo com clareza e haja com empatia e estratégia. Transforme o seu diagnóstico, gente, um plano de ação real para melhorar a vida, para as pessoas quererem de novo estar dentro das empresas, quererem de novo fazer parte de organizações. E isso só vai acontecer se a gente trazer verdade, autenticidade, empatia e estratégia. E cuidar dos riscos psicossociais, ele não é só seguir norma não, tá, gente? É enxergar as pessoas além do crachá, além da meta, é lembrar que as pessoas ali têm uma história, têm emoções, têm limites próprios. A NR, ela nos convida a olhar para as pessoas com mais responsabilidade, mas principalmente com mais humanidade. É a gente não esperar as pessoas adoecerem para agir, sabe? É construir novamente culturas de trabalho que fortalecem, que as pessoas tenham orgulho, sabe? Assim, eu vejo os meus pais, né?
nossa, eles tinham orgulho de falar onde trabalhavam, de querer ficar lá anos e anos e anos, a gente mobilizar, sabe, o lugar que não adoece. Porque um ambiente de trabalho saudável, né, ele começa no nosso olhar, se sustenta na nossa escuta e se transforma mesmo com a nossa ação. E para quem me conhece aí, já me viu palestrar, treinar, fazer diagnóstico, eu sempre termino todas as minhas conversas com essa frase, né, da Maya Angelou, que fala o seguinte: as pessoas vão esquecer o que a gente disse, o que a gente fez, mas elas nunca vão se esquecer como a gente as fez sentir. Como vocês e a empresa que vocês trabalham tem feito as pessoas se sentirem. É isso que a NR1 está te pedindo para olhar. É isso que é risco psicossocial. E aí deixo aqui os meus contatos. Eu vou abrir minha câmera, minha parte, vou parar de projetar para ouvir vocês, para tirar as dúvidas, para vocês conversarem, mas deixo aqui, né, os meus contatos para a gente trocar junto. Então, precisar de suporte, bora. Para além da consultoria, tá, gente? Eu acho que quando eu pensei na minha consultoria, eu pensei de uma consultoria que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas. Porque trabalhar é uma parte do nosso... o trabalho, né, ele é uma parte da nossa constituição quanto ser humano. Né, ele está lá na nossa base de necessidade básica. Mas eu quero muito que as pessoas trabalhem em lugares e em espaços em que elas se sintam bem, que elas sejam felizes. Então, a minha troca vai para além do dinheiro, tá? Ela é uma troca real, assim, uma troca de conhecimento, de partilha, né? Se eu vou ganhar dinheiro com isso, é bônus, tá? Não que eu seja rica, preciso trabalhar, mas que é o que me move, é o que me faz feliz. Então, anotei os meus contatos para a gente fazer trocas genuínas. E agora eu abro o nosso processo aí para a gente fazer trocas mesmo, né? Para vocês trazerem aí as dúvidas de vocês, os cenários de vocês, enfim, como foi para vocês, né? Então, não foge ainda não, fica aqui para vocês trazerem aí os contextos, fujam não. Alguém tem dúvida aí, né, gente? Quer alguma coisa não ficou claro? Tem alguma coisa que quer trazer? Pode falar, Claudinha. Bruna, parabéns, tá? Adorei o conteúdo, acho que muito necessário, né, a gente ter esses momentos assim para dar mais clareza, os insights aí, as dicas, né, todo o contexto que você trouxe, parabéns, tá? Pelo conteúdo, muito obrigada. E aí, assim, você trouxe uma questão que está já lá, né, na NR1, da responsabilidade das lideranças. Então, acho que isso é muito importante mesmo. E aí, eu sou de RH, então, assim, por mais que, né, a gente entende que tem uma responsabilidade da liderança, o RH está ali como um apoio, né, para engajar essas lideranças aí nesse sentido. E aí, queria te fazer uma pergunta, assim, o que você traz aí de dicas mesmo, de ações concretas, que a gente possa fazer junto com essas lideranças para engajar, né? Para que eles realmente entendam o papel deles aí dentro desse contexto, tá? Claudinha, primeira coisa que a gente precisa entender é que santo de casa não faz milagre, tá, gente? E aí, nada a ver com me vender de novo, tá? Pode ser eu, pode ser qualquer outra consultoria. Santo de casa não faz milagre. Chega uma hora que você precisa empurrar isso. Dados como esses que eu mostrei são dados que raramente a liderança acessa. E aí eu acho que trazer rodas de conversa para vocês entenderem o perfil do seu líder. E aí, gente, sem julgamento, tá? Vai ter líder bosta mesmo, ser humano. Tem gente boa e tem gente que não é tão boa assim, tá tudo bem, né? Mas é de ouvi-los, de ouvir a dor deles primeiro, eu acho que é o primeiro cenário de engajamento, assim. Vamos escutar o líder, vamos escutar as dores deles, as dificuldades que eles têm. E isso, inclusive, também da própria alta liderança, tá? Estou espantando meu gato, gente. Meu gato fica aqui me rodeando, Cleiton. De ouvir a própria alta liderança. Então, acho que primeiro, uma escutativa de baixo para cima, né? Então, de cima para baixo, desculpa, alta liderança. Quais são as principais dores? Quais são os cenários? Como que está o cenário real da empresa? Né? Quais são os riscos psicossociais, gente, da nossa alta liderança? Quais são? Quais são os riscos psicossociais da nossa liderança média? Qual é o risco psicossocial da nossa baixa liderança? Depois que a gente entender isso, aí a gente consegue transformar e trazer isso para dentro de casa, na nossa base operacional.
Então, eu acho que, por isso que eu brinco que a pesquisa de clima é linda, mas ela é muito ampla, né? Quando você começa a ouvir, né, e trazer essa escuta ativa, faz muito mais sentido para mim. Então, acho que essa é a regra de ouro, sabe, Claudinha? É a escuta ativa, é grupo focal, é lembrar que santo de casa não faz milagre, traz mentoria, traz coaching, eu não gosto muito de coaching, apesar de ser, mas traz mentoria ativa, ouve, né? Traz alguém para ouvir mesmo. Por isso que o povo ficou com medo de trazer psicólogo para dentro de casa, né? Vai ter que contratar psicólogo. Qual que é o medo? O medo é esse, né? O medo é que as pessoas vão ter voz se trouxer um psicólogo para dentro. Elas vão ser ouvidas verdadeiramente por alguém que não é o seu RH. Esse é o medo. E aí eu sempre trago essas reflexões, né? E aí eu acho que esse é o primeiro passo, tá, Cláudia? Depois disso, qualquer outra ferramenta que você aplicar vai fazer mais sentido. Porque aí você vai conseguir ter um panorama global, mas depois do panorama pequeno, sabe? Vê se eu conseguir te responder. Não, perfeito. Que bom. O que mais, gente? Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém mais quer trazer algum ponto? Quer trazer alguma experiência, vivência? É a hora. Essa é a hora de vocês aproveitar a consultoria grátis. O liderança... O Ju, se for o Juliano que eu conheço, eu falo isso em todo treinamento de liderança, né? Que liderança é um cargo solitário, que é um dos cargos mais solitários que existem. Então, se o colaborador, mas também é um colaborador da empresa, então, se ele não é ouvido, como ele vai conseguir ouvir? Como ele vai conseguir trazer empatia se ele não é acolhido dessa forma? Né? Não tem como, né, gente? Não vai fluir. A gente precisa lembrar que todas as pessoas, de todos os níveis, são importantes. Isso começa lá no CEO. Quem tem ouvido o seu CEO? Quem tem ouvido a sua base operacional? E como essa escuta é ativa? Como essa escuta é eficaz? Né? Como? Será que a gente precisa menos de psicólogo? A gente precisa muito mais de rodas interativas, de conexão, de propósito. E aí, propósito aqui sem demagogia, sem a parte legalzona do propósito. É propósito mesmo. A empresa da gente está com que cenário? Ser muito realista, é isso que muda a cultura, gente. Trazer as coisas para o realismo. Sair da coisa legalzona, sabe? Para mim faz muito mais sentido, porque no LinkedIn tudo é lindo, todo mundo é legal. E aí, na prática, como que está sendo, sabe? É isso. Tem mais? Alguém mais? Obrigada, Aline. Foi um prazer ter você aqui. Tem dúvida, gente? Diga, acho que é Summa Qualitas? Não sei bem se é assim que pronuncia, desculpa, pode falar. Oi! Seu microfone está mutado. É assim mesmo que pronuncia. Na verdade, eu queria fazer um comentário, é até um alinhamento de pensamento. Hoje, com a NR1 mais ativa, trazendo essas questões para dentro da empresa, é muito idêntico ao que a gestão da qualidade ela passa. Né? A gente precisa implantar algumas ferramentas, alguns processos, e a gente sofre quando a diretoria não entende a importância e que esbarra. Será que a diretoria realmente ela entende a necessidade da escuta ativa, tanto da liderança quanto dos funcionários de base? Eles nem sequer se propõem a isso. É onde hoje, né, eu que rodo por muitas empresas, vejo que a grande dificuldade da liderança é levar para a diretoria a necessidade do cuidado com o funcionário. É entender que a empresa ela só vai funcionar porque ela tem um funcionário. E normalmente eles pensam ao contrário, né? Eles entendem... E aí as vagas não fecham, eu estou adorando. Todo mundo com vaga aberta, pautorando, tem gente para trabalhar. Todo mundo. E o número de desempregado imenso, né? Gente, por que a gente nunca para fazer essa conta? Assim, por que tem um monte de gente desempregada, um monte de vaga aberta, e essa galera não está dando match? Não, e tem muito. Eu trabalho com empresas de médio e pequeno porte, então a gente sofre ainda mais. Porque, por exemplo, eu trabalho com RH terceiro, então eles colocam a responsabilidade no RH terceiro quando não é do RH terceiro. É da nossa mudança de mindset, né? Então, assim, o RH está sofrendo a mesma coisa que a gestão da qualidade sofre. Não adianta. Se não começar lá em cima, nada vai funcionar. Por isso que eu brinquei, assim, que eu acho que a mudança da NR1 para 12 meses, ela não é tão positiva quando a gente enxerga, não. Ela só está postergando um negócio que vai acontecer, gente. E o pior, assim, ela vai acontecer, a gente querendo não, porque ela já está acontecendo. As pessoas não querem mais atuar em lugares doentios.
né? E a gente, quando vai levar para a alta liderança, a gente leva assim, a vaga não fechou, a vaga está há 100 dias. Tá há 100 dias por quê? Com que base salarial a gente está trabalhando? Qual é o líder que está ali? Quantas pessoas já entraram e saíram dessa vaga? Enquanto a gente não começar, e quando eu falo que a NR1 traz um alinhamento dos riscos, ela está nos falando para fazer esse alinhamento para tudo. Enquanto eu não começo a subir para a minha diretoria, número real, nessa vaga aqui, já entrou 5 pessoas e saíram. Nessa vaga aqui, a gente já gastou tantos mil reais em treinamento. Nessa vaga aqui, nós já tivemos tanta denúncia desse líder. Vai ser só uma vaga em aberto mesmo. De fato, vai ser só uma vaga em aberto. Sem contar que a gente também não pode, nós não podemos ser ignorantes de entender também que existem profissionais que não querem trabalhar. Não, mas não é a maioria. Mas não, isso não é a maioria. Que a maioria das pessoas fossem preguiçosas, gente. Não, está sendo generalizado. Se a gente for analisar, existe um problema cíclico, que se ele não for resolvido e a busca da análise de causa daquele problema ela não for realmente efetiva, vai continuar. Vai seguir. Né? Será que eu penso toda vez que alguma empresa me chama para diagnóstico, eu começo a ir. Vamos lá. Deixa eu ouvir primeiro a dor de quem está lá em cima. Como assim, Bruna? Você não começa a parte de baixo? Não começo. Primeiro lá em cima. Primeiro eu quero entender o que eles estão pensando, o que eles estão racionalizando, qual que é o futuro que eles têm de visão para a empresa, depois a gente desce. Senão não vai adiantar, não vai ter jeito. O que mais, gente? Mais alguém? Chegamos no nosso fim lá, deu 10 horas. Gente, eu não sei se foi para vocês, mas para mim passou tão rápido. De novo, né? O meu primeiro webinar, assim, que eu estou conduzindo com a minha consultoria. Desculpem as falhas de slide, desculpa não conseguir atender todo mundo. Eu vou melhorar isso, vou buscar ferramentas que façam mais sentido aí para a gente. E mais que isso, espero vocês nas minhas redes sociais, espero vocês nas conexões, espero ver vocês aí ao longo do nosso percurso, né? No percurso de trazer as pessoas para um equilíbrio, para uma vida muito melhor, tá? Obrigada, foi um prazer. E espero ver vocês em breve, tá? Obrigada demais. Beijo, beijo. Boa semana, bom feriado.